Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live, nossa tradicional live de sexta-feira. Hoje, diretamente de Londrina, mais especificamente da minha casa. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Maria Luísa, nossa residente, tudo bem? Vamos aguardar o pessoal, porque hoje um tema foi o próprio tema do post que saiu no começo dessa semana. Como teve uma repercussão bacana, eu decidi fazer a live sobre ele também. A minha querida esposa também entrou, Ian. Fala, Ian, beleza? Muito bem, vamos aguardar o Instagram avisar as pessoas entrarem. E aí vamos dar início ao nosso tema, que são as características de dor crônica e dor persistente. Maravilha. Se alguém leu o post no começo da semana e tem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, a gente vai respondendo. Fala, Anderson, beleza? Como é que tá São Luís? Ludmila, tudo bem, Ludmila? Bruno, maravilha, pessoal. Muito bem. Vocês estão me escutando direito? Estão me vendo direito? Tudo certinho? O som tá legal? Só dá o feedback do áudio para mim. Se estiver tudo certo, a gente já começa. Maravilha. Obrigado, Maria Luísa, do áudio. Obrigado, Ludmila. Então vamos lá, pessoal. Nossa live então de sexta-feira. Fala, Carlão. Tayane acabou de entrar. Tudo bem, Tayane? Então, nossa live de sexta-feira, sempre, aproveitando esse finalzinho da hora de almoço, para passar um conteúdo bacana, para depois iniciarmos o final de semana, às vezes de descanso, às vezes de trabalho, e então vamos lá. Então, como eu mencionei, esse post que eu fiz na segunda-feira, sobre dor crônica e dor persistente, teve uma repercussão bem bacana e por isso eu decidi fazer a live com o mesmo tema. Então, quando a gente fala de dor crônica e dor persistente, eu quero voltar com vocês, eu já coloquei como post, eu já coloquei aqui nas lives a característica da definição de dor. Então, a dor definida pela Associação Internacional do Estudo da Dor, a IASP, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. Então, e eu sempre nos cursos, quando eu falo, eu enfatizo justamente essa questão que a neurociência traz hoje para a gente, especialmente quando a gente fala sobre a neuromatriz da dor de Melzack, essa questão da lesão tecidual real ou em potencial. E essa característica da dor crônica e da dor persistente, ela está diretamente ligada a isso, tá? E então, a principal característica que a gente tem que entender é que, assim, quando a gente lê os estudos, a gente vai ler falando que o termo dor crônica, chronic pain, a gente vai ver o termo persistent pain, então dor persistente, a gente vai ver o termo dor persistente crônica, então persisting chronic pain, e até mesmo tem um outro termo que eu tenho encontrado nesses últimos tempos, nessas últimas pesquisas, que é uma dor recorrente, uma recurrent pain. Então, o que a gente tem que caracterizar desses termos? Então, a dor crônica ela é caracterizada, vários estudos, uma média do que os estudos falam é assim, a dor que dura além de 3 meses, ok? Então, dor com mais de 3 meses já é considerada crônica. Então, e tem estudos que já falam que com 2 semanas já é característica crônica em relação ao tempo, aqui no Brasil a gente ainda faz uma caracterização de crônica e aguda relacionada à intensidade do sintoma. Então, em relação ao tempo, que é isso que eu venho tratar para vocês,
A dor crônica ela é caracterizada, né, na maioria dos casos, com a média dor acima de 3 meses. Tem autor que fala que é 2 semanas, autor que fala até 1 mês, que fala que tem esse quadro. Agora, essa diferenciação da dor crônica e persistente, as primeiras vezes que eu li foi vindo do pessoal da Universidade do Sul da Austrália, né, o Lorimer Moseley, David Butler. Então, esse pessoal fazendo um trabalho muito bacana no estudo da dor, junto com vários outros, eles trazem essa diferenciação, né, uma diferenciação no termo em relação à parte clínica, mostrando que a principal característica é que a dor crônica é quando o indivíduo tem a lesão presente. Então, além de 3 meses, mas a lesão tecidual real, né, pela definição da dor, ela ainda está lá. Então, o processo nociceptivo ainda está lá. O processo de nocicepção que vai gerar dor, ele está presente. Então, nesses casos, a gente identifica o quê? Uma inflamação crônica. A gente vê um quadro degenerativo. Não que todos os quadros degenerativos provocam dor. Às vezes tem quadros degenerativos que têm sobrecargas e que acabam gerando a nocicepção. Então, quando a gente fala o termo dor crônica, nós estamos falando de uma dor que está lá há mais de 3 meses, dependendo do autor, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, então uma dor de longa duração, porém a origem da nocicepção continua presente, então é uma lesão tecidual real. Então, exemplos disso são quadros degenerativos grandes de coluna que levam a estenoses, que levam então à compressão das raízes. Então é uma dor crônica é uma dor crônica porque a lesão continua lá, ela está lá. Uma degeneração de quadril, uma degeneração de joelho, né, desgastes de lesões cartilaginosas bem evidentes. Então o mecanismo nociceptivo está lá, tá? Então, e isso faz com que a dor seja crônica. O paciente continua com dor por muito tempo e isso a gente chamaria então de dor crônica. Já o termo persistente, ele estaria ligado à característica da lesão tecidual em potencial. Então, que seriam os quadros de sobrecarga, mas que, dentro do que eu tenho lido, está ligado à questão também da sensibilização, seja ela periférica ou central. A gente já falou um pouco sobre sensibilização central. Então, é o quadro onde o indivíduo, por um processo nociceptivo constante, ele sensibiliza a sinapse periférica ou as sinapses centrais, e então gera uma baixa no limiar de dor, né, no limiar sensitivo, ou ele gera uma resposta aumentada ao limiar normal. Então, o paciente apresenta dor exacerbada por uma diminuição do limiar. Então, uma atividade que normalmente não causaria dor passa a ser dolorosa por causa da sensibilização. Essa sensibilização pode ocorrer por vários fatores, por alterações do sistema imunológico, alterações do sistema hormonal, alterações autonômicas, sem mesmo ter uma lesão inicial. Ou a partir de uma lesão real, já tratada, né, ou já cicatrizada, ele leva a uma sensibilização devido ao tempo, ao aumento da expressão dos receptores de dor nas sinapses e várias outras características. E mesmo após então a cicatrização, ou seja, mesmo não tendo mais o sintoma, a causa, né, a origem daquele problema, o indivíduo ainda consiste com a dor que vai durar no tempo. Então, uma vez que eu não tenho a causa, né, a origem da nocicepção, ou, né, pela sensibilização, ou mesmo após uma lesão já cicatrizada e que não tem mais o processo nociceptivo por alterações da neuroteg, por alterações do processamento da dor, ele continua com a dor. Então essa dor é a chamada de dor persistente. É uma dor que persiste mesmo além da lesão estar presente, ou mesmo se a lesão não estiver presente. Então, essa característica da dor crônica ou da dor persistente, como que a gente vai descobrir no nosso paciente? Ela vai acontecer, eu vou descobrir mediante uma avaliação, mediante uma boa avaliação.
Então, quando a gente avalia o indivíduo, quando ele chega para a gente avaliar, que a gente, né, faz toda a nossa anamnese, todo o nosso questionário da moléstia pregressa, da moléstia atual, né? Então, que a gente verifica todo esse quadro de avaliação clínica, em conjunto com exames complementares, nós vamos ter que definir o que esse paciente tem, os sintomas que ele está apresentando, em relação a que ele está, se é uma desordem puramente funcional, se é uma desordem que tem um componente inflamatório, se é uma desordem estrutural, e a partir daí planificar o nosso tratamento. Então, nesse sentido da avaliação, compreender a base do estudo dos sintomas é muito importante. Então, o paciente chega para você com uma dor nessa região aqui do deltoide. Então, se você faz um bom raciocínio clínico, você sabe que uma dor no deltoide pode vir de vários lugares. Pode vir da disfunção, da lesão de várias estruturas. Então, cabe a gente avaliar, verificar se existe uma lesão real, tá? Vamos supor por uma tendinite do supraespinhoso, que vai provocar então uma dor nessa região, né, de cima do ombro, ao nível de C4 e a nível de C5, C6 vindo para o braço, que é a inervação do supraespinhoso. Cabe a gente então saber se essa tendinite ela tem uma ruptura parcial, se ela tem ou é só a sobrecarga da tendinite, se é uma ruptura total, e isso a gente, como fisioterapeuta, a gente tem que ter ferramentas clínicas para descobrir isso. E essas ferramentas clínicas são os testes que a gente descobre. Quando a gente vai iniciar uma avaliação, eu tenho que ter em mente os testes, né? Quando o paciente chega e você vê quais são as queixas, você tem que ter em mente quais são os testes que você vai utilizar, quais são as respostas que você espera a cada tipo de teste para chegar num produto final, que seria o diagnóstico, né? O diagnóstico cinesiológico funcional, para identificar de onde está vindo esses problemas, né? E esses sintomas. Então, para definir se esse problema que ele tem, dependendo do tempo, é crônico ou se ele é persistente. Então, eu fiz uma busca, né, de algumas características, por exemplo, se eu pegar uma lesão ligamentar, um entorse de tornozelo, quanto tempo leva o processo de reparação, né, de remodelação de um ligamento? Então, a gente sabe que num processo de lesão a gente vai ter inflamação inicial, né? Depois a gente vai ter o reparo tecidual e a remodelação tecidual. Quanto tempo isso leva? Tá? Então, para chegar até a remodelação, existe então um período de semanas até meses, dependendo então do local, da extensão da lesão. E quando a gente fala do tecido neural, essa remodelação ela pode acontecer em até 2 anos. Então, nesse sentido, se eu tenho um ligamento, né, do tornozelo, que em média ele vai ter a sua remodelação com aproximadamente 3 meses, né? Então, assim, com 3 meses ele está íntegro de novo. Um paciente teve um entorse de tornozelo que tem uma dor há 1 mês da lesão, eu posso dizer que essa dor é uma dor crônica. Agora, passados 3 meses da lesão, já existiu a remodelação, ou seja, o ligamento já não está mais lesionado, a estrutura ligamentar não está mais lesionada. Então, se ele persistir com dor, o próprio nome já diz, é uma dor persistente. Porque eu já não tenho mais a lesão inicial, mas eu tenho uma sensibilização local. E isso faz com que eu tenha a repercussão da continuidade da dor. O que causa, né, essa repercussão, existem vários estudos. Então, por exemplo, nos entorses de tornozelo, a gente sabe que existe uma alteração da condução motora e sensitiva do nervo fibular profundo e superficial, ou, dependendo, né, do entorse, dependendo do mecanismo, e que isso, então, pode auxiliar nesse processo de sensibilização, porque existe uma neuropatia junto com essa questão do entorse de tornozelo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o disco, a literatura mostra pra gente que se você não fizer um quadro agudo de disco, se você não fizer nada, em 2 semanas ele sai da fase aguda. E que existe uma remissão desses sintomas de uma lombalgia
pode existir uma remissão em aproximadamente 9 semanas, tá? De 6 a 9 semanas. Então, 1 mês e meio até 3 meses, né? Até aproximadamente 3 meses, um disco pode parar de ter a sua sintomatologia pelo deslocamento. Mas ele pode persistir com dor, pela sensibilização que ocorreu através do sistema nociceptivo. Então, fazer uma boa avaliação, ela está diretamente ligada a entender se esse quadro ele é crônico, se esse quadro ele é persistente. Se o quadro é crônico, se ainda existe a lesão, ou se é uma lesão que esse paciente vai carregar ela para o resto da vida, por exemplo, numa osteoartrose de quadril, que se ele não operar, essa osteoartrose vai ficar lá, nós temos que dar condições para esse indivíduo minimizar sobrecargas naquela articulação, para que o processo nociceptivo não interfira tanto. Então eu entendo que esse paciente pode ter dores eventuais que venham a aparecer, e elas serão dores crônicas porque o processo de degeneração ele está lá presente. Agora, num paciente que tem um entorse de tornozelo, numa lesão no ligamento colateral medial no joelho, por um estresse muito grande em valgo do joelho, esse período da dor crônica ela tem tempo para acabar. E depois ela pode virar uma dor persistente. Aí nós temos que entender o porquê que ela está persistindo. E aí é todo o processo que a gente entende da neuromatriz da dor de Melzack. E com isso a gente consegue evidenciar quais sistemas podem estar interferindo, especialmente se for o caso da sensibilização central. Então, dentro desta linha de raciocínio, o que eu proponho agora para a gente dar continuidade nesse trabalho que eu tenho feito aqui no Instagram, eu venho falando sobre dor, né? Venho falando sobre os princípios, sobre a essência, sobre as definições da dor, de sensibilização e tudo mais. Só que agora a linha que eu quero trabalhar é continuar dentro dessa avaliação dos sintomas. Então nós vamos começar a entender os sintomas fazendo correlação clínica. De um paciente que sente uma dor lá no deltoide, vamos entender por que eu tenho uma dor irradiada, por que eu tenho uma dor local. Você sabe me diferenciar por que o indivíduo tem uma dor local ou tem uma dor irradiada? Essa dor irradiada está vindo de que tipo de tecido? Então, existe uma forma da gente avaliar esse paciente e entender os sintomas de dor, de parestesia, de perda de força muscular. Existe um quadro, uma relação entre dor e força num teste resistido que existem 4 possibilidades. Cada possibilidade significa uma disfunção, ou seja, você sabe qual é a disfunção só com teste clínico. E mais interessante, só com movimento fisiológico. Não é nem com testes especiais, não é nem lá teste de Fallen, teste de Tinel. Não, são movimentos fisiológicos, que a gente aprende a fazer isso no 1º ou no 2º ano da faculdade. É movimento resistido da flexão de cotovelo, movimento passivo da extensão de cotovelo, a abdução resistida de ombro mais rotação interna passiva. Tá? Então, a combinação entre esses sinais e sintomas de movimentos fisiológicos, ele já nos dá uma força muito grande para entender quais são as lesões que esses pacientes têm. Então, daqui para frente, eu vou começar esse trabalho, né, de fazer essa análise dos sintomas e depois começar a correlacionar esses testes clínicos com algumas patologias. Então, para a gente conseguir fazer um bom tratamento, eu preciso saber o que o paciente tem. Eu preciso entender esse sintoma desde a base, eu preciso entender esse sintoma desde a sua definição, mas também da sua aplicação clínica. Então eu vim falando de toda a definição, de toda essa parte mais teórica em função de definição, de estrutura dos próprios sintomas, mas daqui para frente nós vamos começar a jogar isso um pouco mais para a parte clínica, beleza? Então, uma frase bem bacana que a gente tem que deixar para a gente sempre lembrar e guiar nossa prática clínica, que eu coloquei assim, ó, compreender o que o paciente apresenta para melhor gerir o tratamento.
Porque se você sabe o que ele tem, você sabe direcionar o seu tratamento. Você sabe por que você vai fazer cada tipo de técnica. E aí você provavelmente vai ter resultados muito melhores na sua prática clínica. Então, só repetindo a frase para a gente manter: compreender o que o paciente apresenta para melhor gerir o tratamento. Tranquilo, pessoal? Então, peço que vocês... Eu vou deixar essa live, então, o vídeo dela vai ficar nos stories, tá? Compartilha com quem vocês... com quem vocês conhecem, com quem vocês sabem que gostam desse tipo de assunto, tá certo? Marca a pessoa lá na publicação e nós vamos dar continuidade então a partir daqui para frente nos posts, nos stories, então em relação a essa parte da essência dos sintomas, mas já aplicados por uma avaliação clínica. Beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Não esquece de compartilhar. Lembra lá, vamos fazer a gente conseguir crescer esse estudo sobre os sinais e sintomas para que a gente possa crescer cada vez mais na nossa profissão. Beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, da disponibilidade de vocês nesse comecinho de tarde. Uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Um abraço a todos que estiveram presentes aí. Obrigado, pessoal. Grande abraço.